Oi, Oi? quer conversar? Agora? Agora! Oi, gente, bom dia. Bom dia, gente. Aqui é a Carol Padilha, sou psicóloga clínica, sou terapeuta de casais e sou esposa do João. Eu sou o João, marido da Carol, sócio dela na clínica, e vamos conversar? Na nossa clínica Padi, que é uma clínica especializada em relacionamentos e terapia de casal, a gente combinou, lembra que a gente ia apresentar a clínica? Eu achei que você ia apresentar ela agora. E o nosso podcast de comunicação e relacionamento saudável. E de relacionamentos não perfeitos, inclusive. Estamos nessa missão de deixar isso bem claro. Então, assim, Ah, vamos começar esse episódio. eu acho que quem já tá aqui faz tempo Hum, sabe que a gente não quer mostrar nenhum relacionamento perfeito, que não temos. que não temos. Diversas Sim. vezes trazemos questões aqui. Aham. Mas pra quem tá chegando, esse Isso. relacionamento não é perfeito. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Agora, recebi uma pergunta, queria trazer pra gente conversar junto, que é sobre posso falar? Posso começar já? Recebi no Vambora. Instagram. Toda sexta-feira no A Carol Padilha Psi e agora no Instagram da clínica, Padi Clínica, eu faço disque terapeutas de casais. E aí, eu recebi uma pergunta de uma ouvinte nossa, inclusive, falando do quanto ela estava. Se ela sabia que ela ia fazer terapia de casal, já tinha agendado comigo, mas estava com medo, com vergonha talvez, mas ela falava que estava com medo de parecer que o relacionamento dela tinha fracassado, que ela tinha falido de alguma forma, e ela não estava conseguindo se desprender disso. E aí eu fiquei muito pensativa com essa pergunta. Essa é uma questão que as pessoas têm, né, Cara, normalmente. sim, tem muito. O que que você entende, tipo assim, se eu chegasse pra você hoje e falasse: "Meu amor, vamos fazer uma terapia de casal?" Nossa, eu acho que é uma situação bem difícil, porque eu acho que tem até uma comparação com a terapia individual, né, que é essa coisa que a gente tem, de que se a gente tá precisando de ajuda, a gente tá falhando. Só que, assim, todo mundo falha, só que a gente assumir que a gente tá falhando, e a gente um pouco porque além de assumir, tem a questão das outras pessoas saberem, né. Uhum, Então é você assumir pra todo mundo que você tá falhando, eu acho que tem esse nervosismo. uhum. Então acho que se você traz pra mim: "Vamos fazer terapia de casal", eu ia tentar Você ia tentar, né, eu não fazer. eu ia minha primeira reação seria tentar resolver antes de chegar na terapia de casal. É, tudo bem, eu entendo, assim, só que eu penso de uma forma tão diferente sobre isso. Tipo assim, eu penso, eu não sei se é por conta, eu imagino que sim, por conta da psicologia positiva, eu penso em fazer terapia, psicoterapia no geral e cuidado da saúde mental de uma forma preventiva. Eu não penso de você fazer só algo depois que você já viu um problema, por exemplo, ou as coisas já deram errado. Não, eu gosto das coisas muito mais pensando: "Tá, isso aqui pode ficar melhor, mas eu quero na psicologia positiva a gente pensa assim, né, proteger o que já tá bom, promover o que pode melhorar e cuidar daquilo que precisa ser cuidado". Então, eu penso assim em relacionamento também, sabe. Então, vamos promover o que tá bom entre nós, mas vamos cuidar aqui disso aqui que não estamos conseguindo cuidar sozinhos. E é isso. E tá tudo bem, sabe, não conseguir. E às vezes as pessoas ficam dando voltas e voltas tentando resolver alguns problemas, ou tipo assim, lidar com questões que não tem ferramenta. Esquece Sim. a parada, sabe, as pessoas não têm ferramenta pra lidar, às vezes com uma discordância, com um conflito, e aí precisa de uma terceira pessoa pra falar: "Aqui ó, você faz assim, tem esse jeito de fazer, tem um manual, uma enfim". E realmente ajuda. Sim, com certeza. Eu ia até falar isso. Eu acho que a gente acaba quando a gente pensa muito sobre a terapia, sobre entrar nesses ambientes, Terapia assim, individual? não tanto de individual quanto de casal, a gente não eu sinto, né, que a gente não reflete tanto sobre a gente, às vezes, não ter as ferramentas, não ter o conhecimento para resolver certos problemas. A gente chega muito: "Tô com um problema", mas eu sei que a terapia vai ajudar, porque as pessoas falam que ajuda, mas como? Uhum, E não fica tão claro para todo mundo que às vezes pode ser uma questão de um direcionamento que você talvez não tivesse, um
entregar essas tipo de ferramentas de comunicação, Um de lidar com exercício, às vezes, que você não tem habilidade pra fazer, sabe. Coisa que você não sabe, tipo assim, você tá muito ansiosa e você naturaliza passar mal todas as vezes, aí você tem um exercício simples de respiração e de prestar atenção nos lugares certos, pronto. Você consegue manejar ali numa situação difícil, numa situação de crise. total. Só que às vezes é isso, a pessoa tem ferramenta e você não. Acho que a gente tem um certo lugar de arrogância, como um todo, de achar que de saúde mental, ou então de relacionamento, a gente sabe, a gente dá conta. Eu sei o suficiente. E a minha proposta pra gente de pensar sempre, aqui no podcast, né, mas na clínica, no meu conteúdo todo, é de não tu a gente não sabe, a gente não sabe tudo e é isso, a gente pode estar sempre aprendendo, a gente pode estar sempre, sabe assim, absorvendo conhecimento de outros lugares e implementando na nossa vida, no nosso relacionamento. E a terapia de casal entra nesse lugar. Então, tipo assim, se eu de verdade, eu acho assim, a gente já contou nossa história, né, muitas vezes, mas eu acho que se eu não tivesse feito a minha formação quando eu fiz, que foi logo quando a gente estava se separando, eu lembro que eu não consegui assistir algumas aulas da minha formação, porque eu estava mal de cabeça, lá em 2021, eu acho que a gente não teria conseguido voltar e ter uma relação, assim, completamente diferente depois. Porque muito do que eu aprendi, eu implementei no nosso relacionamento. Sim, com certeza. Hoje em dia eu vejo que eu acho que se a gente tivesse passado por uma terapia de casal naquele momento, as coisas poderiam ter sido mais fáceis, porque Naquele muito antes, né. não, muitas das nossas questões tinha muito a ver com eu ia falar um descompasso, mas assim, Descompasso é bom. da gente estar em momentos diferentes e com Expectativas expectativas diferentes. diferentes. E também o nosso próprio ritmo, né, também de fazer as coisas de uma maneira diferente, então tinha uma dificuldade de aceitar as nossas diferenças. Era desarmonioso, como a gente fala, né. Exatamente. E assim, consumir bastante conteúdo de relacionamento, pra mim fez muita diferença também. Uhum. Tipo assim, alguns conteúdos que às vezes vão ter uma mensagem tão pequena, mas que deixa a gente pensando tanto. Por exemplo, eu vi uma vez um conteúdo que um terapeuta falava, Uhum. todo Isso não é um rapaz, né, um não, é um terapeuta terapeuta, não que é uma tem um pessoazinha, né. conhecimento. Aham. E ele falava alguma coisa do tipo, todo relacionamento, quando você tá colocando sua energia, você sente que você tá colocando mais energia do que a outra pessoa. Uhum. Porque a nossa percepção sempre vai avaliar que a gente tá fazendo mais do que o outro. Então, um relacionamento saudável é aquele que você sente que você tá colocando mais energia que o outro, e o outro sente a mesma coisa, que também tá colocando mais energia. Uhum. Porque se você tá sentindo que a outra pessoa tá colocando mais energia, sendo que a sua visão já vai te favorecer, é porque você claramente tá Tá colocando muito claramente pouco. descompassado mesmo, né. Exatamente. Uhum. Então, assim, aí você fica: "Pô, então eu sentia que eu fazia mais, mas eu achava que ela fazia menos". Mas é uma questão mais de percepção. Uhum. Às vezes vai ser a verdade, mas, assim, Sim. isso é bom. Você fazer mais, você Mas mais do que isso, eu diria que quando as pessoas às vezes falam assim: "Ah, o relacionamento é feito de 50-50". Gente, espera lá, né, também, não é assim o tempo todo. Realmente o ideal, né, a gente chegar, mas de novo, nenhum relacionamento é perfeito. Então, às vezes, vai ser 40-60. Sim. Você mal vai ser 20-80. E é isso, o importante é que a gente faça esse equilíbrio. E ao longo do tempo a gente vai se complementando. O que não dá é para ficar sempre no 80-20, Aham. sempre no 60-40. O ideal é a gente tentar chegar, mas achar que a gente vai estar sempre É, naquele no momento de mesmo perfeição, ritmo né. da outra pessoa, isso é uma ilusão tremenda. E é algo que frustra muitas pessoas, né, tipo: "Ah, eu tenho a sensação de que eu tô sempre fazendo mais por você do que você por mim". Se a outra pessoa fala: "Eu também tenho", puta, show de bola. Que bom então, Que então bom, né. chegamos aqui num meio termo. Vocês se lembram que eu falei no último episódio que meu joelho estava doendo? É essa posição que eu tô aqui, tá doendo muito, Então agora. para com essa posição. Ai, pronto. Um parênteses. Mas deixa eu te perguntar, isso que a gente tá falando Hum. tem muito a ver com a pessoa entender que da necessidade da terapia de casal.
e, assim, aceitar que talvez faça sentido no próprio relacionamento. Hum, Mas eu acho que a vergonha, quando a pessoa tem medo, mas não é só medo, é um pouco de vergonha, tem a ver com as outras pessoas. O que que você diria pra uma pessoa que tá assim, que acha que terapia de casal vai fazer sentido para o seu relacionamento, mas não quer fazer porque tem vergonha do contar pra mãe que tá fazendo, não dos conta. amigos? Eu acho que primeiro de tudo, assim, não conta, é uma coisa íntima, você não precisa partilhar. É a mesma coisa de você estar com um problema de hemorroida, tudo bem, não é a mesma Meu coisa, Deus. mas você tá com um problema que você não precisa anunciar para o mundo, sabe, você tá cuidando, fazendo um tratamento, é seu, é da sua intimidade com seu parceiro, sua parceira. Precisa. Agora, o que acontece é que as pessoas têm muita vergonha de si e do parceiro. Vergonha de propor para o outro e falar: realmente, eu não tô dando conta, eu tenho que assumir que eu não tô conseguindo lidar. Isso é uma vergonha pra mim e também pra você, porque eu tenho que me colocar vulnerável, né, também, pra te dizer: "Olha, realmente isso aqui que você me pediu eu não consigo fazer, eu preciso de ajuda". E aí, eu acho que é de lidar com esse próprio julgamento de tá falhando, mas também de você perceber que talvez vocês estejam meio que por um fio. Isso dá uma assustada. Tipo assim, a pessoa tem que falar: "Cara, tem alguma coisa muito errada então com o meu relacionamento, né, se a gente não consegue lidar pela gente". Bate um medo, bate um desespero, assim, tanto de propor quanto de ouvir, que é super plausível. Às vezes eu atendo um casal na primeira sessão, as pessoas estão tremendo e achando que eu vou dar a gente chama de sessão pré-diagnóstica, tudo bem, mas é um diagnóstico pra gente de por onde vamos seguir. E aí as pessoas chegam achando que eu vou falar assim: "Termina". É, esse relacionamento Esse não dá mais. relacionamento está fadado ao fracasso, realmente é tóxico, é abusivo e não, sabe, é mais pra gente entender, tipo, tá, onde que as pessoas estão, o que que as pessoas precisam neste relacionamento, como que tá o discurso, né, como que cada um fala um com o outro. Então a gente avalia tudo, por isso chama Se as pré-diagnóstico. pessoas estão se ouvindo, né, porque muitas vezes as pessoas só estão falando. Só querem falar, chegam falando a beça, mas não param para entender o que o outro tá trazendo também. É mais nesse sentido, só que aí, várias vezes esses dias um casal me perguntou: "Tá, Carol, mas aí agora você vai dizer se a gente tem que se separar ou não?" Falei: "Gente, assim, não sei, o que que vocês querem fazer?", sabe assim? O que eu sei é, a gente tem um caminho. Aqui a gente tem um caminho que é difícil, eu estou avisando desde já que não vai ser fácil, tem uns meses aí pela frente de trabalho mesmo, e aí quando eu falo trabalho, é trabalho emocional, para lidar com as nossas questões, com as nossas mágoas, mas a gente tem um caminho. Para mim essa é a parte importante, sabe. Agora, se você vai entender que você não quer trilhar esse caminho comigo, e você quer se separar, aí é isso também. Mas não é Não, a a terapeuta. psicóloga, a terapeuta que vai chegar e vai dar esse atestado de: "É, tá uma merda", sabe assim? Não, sim, com certeza. Eu acho que você define bem que isso de você não precisar falar para os outros é uma coisa que parece tão óbvio, né, só que a gente compartilha tanto da nossa vida, e é isso, assim, muita gente que faz terapia individual, eu acho que a gente consegue fazer essa conexão. É, A sensação que eu tenho é que, sim. sei lá, há uns 10 anos atrás, ou então pessoas de gerações diferentes, tinham muito preconceito com terapia individual. Tem muita gente que ainda tem, né, mas É, então, tipo, era bem maior. um pessoal mais velho, eu acho que as pessoas da nossa geração já não estão mais com isso. É, Mas eu já ouvi gente falando: "Pra que que eu vou fazer terapia? Não sou maluco? sim. Tá, pra que que eu vou no psicólogo?". E é uma coisa que nesses últimos anos foi bem desconstruída. É, virou um símbolo de status, né, também. A pessoa que tem a terapia em dia, a pessoa que é terapeutizada, é uma pessoa que tá cuidando mais de si, virou um símbolo, né. É, mas eu acho que pra além de um símbolo, virou uma coisa que as pessoas entendem que é uma você tá cuidando de você tal qual ir pra academia, que assim, você não vai pra academia só porque você tá mal de saúde Hum. e precisa ali fazer seus exercícios, senão você vai morrer. É, não, você Você vai pra quer academia pra fazer ficar pra bem. ficar bem, pra ficar bonito também. Eu acho que Exatamente. teve uma desestigmação Sim. no geral, né, porque tem esse estigma, mas a terapia de casal não, Então, isso que eu ia te perguntar, você acha que a terapia de casal tá passando por isso, vai passar por isso? de forma alguma. Eu acho que vai passar. Inclusive é a minha missão pessoal, eu, Carol Padilha, é isso que eu quero fazer,
de trazer esse tirar esse estigma da terapia de casal. É isso, assim, porque eu acho que é algo tão importante, não é só porque é o meu trabalho, mas é porque é algo que eu vejo que salva a vida de uma pessoa. Não salva o relacionamento, que não é nisso que eu acredito, mas salva a vida de uma pessoa que às vezes a pessoa tá adoecida por conta do relacionamento, sabe, tá sem força, tá deprimida, tá na merda. E aí você começa a criar ferramentas, você começa a ver um caminho e é uma coisa que a pessoa respira. Então, assim, eu acho lindíssimo, é um processo transformador e eu tenho essa intenção de trazer como algo possível, como algo que a gente estende a mão e fala assim: "Tá, é isso aqui que eu quero". E aí cada vez mais a gente tem visto programas na televisão, né, na internet, a gente tem visto pessoas falando que fazem terapia de casal, e isso é algo que ajuda também, né, a desmistificar dessa forma. Aquela qual que é o nome dela, gente? A gente acabou de ver a esposa do Sofia Sérgio, Abraão. Sofia Abrão. Eu lembro de Sérgio Malheiro só. Eles falaram recentemente, né, que faziam terapia de casal há 10 anos. E as pessoas nos comentários tinham, assim, né, quando publicaram, eu achei incrível, achei lindo, mas tinham pessoas falando assim: "Nossa, o quanto de problemas que eles devem ter. Meu Deus, deve ser insuportável essa relação para eles terem que fazer há tanto tempo". E não necessariamente, às vezes, tipo assim, tudo bem que não precisa ser semanal também, né, Aham. mas às vezes é uma dificuldade de lidar com as diferenças, que é isso, a gente tem até hoje. Em 10 anos de relação tem coisas assim que, caraca, cansa. E aí, a terapia de casal pode ser esse espaço de apoio. Aquele programa que você me mostrou, qual que é o nome? Couples Therapy. Couples Therapy. É um programa que tá passando, né, nos Estados Unidos. E tem uma galera mostrando as próprias sessões de terapia, tipo, são sessões reais, com pessoas com problemas reais, e tá virando uma coisa enorme. Porque é isso, a gente começa a ver e ver como uma possibilidade também, sabe. Então, assim, eventualmente eu acho que isso vai acontecer. Hoje, estamos trabalhando para. É, eu acho que as pessoas falarem sobre isso ainda é uma coisa que, nossa, eu vi esses comentários também da Sofia Abraão e e são 50.000 comentários negativos pra um positivo, né. Sim, Mas já por outro lado, esse programa, o Couples Therapy, tá dando super certo, assim, tem no TikTok, não procurei no Instagram, mas deve ter também. E, assim, tá com muita visualização, as pessoas estão se identificando muito, sim. porque são questões reais, que é diferente de você tá vendo um programa e você tá sempre pensando assim: "Ah, as pessoas não têm realmente esse problema", ou então essas pessoas não reagiriam desse jeito. E reagem muito pior. É, talvez no programa elas reajam até melhor, porque estão sendo gravadas. É, mas tem uma dificuldade, assim, eu acho, né, de você se expor também, só que você entra ali no setting terapêutico, no você tá vendo uma pessoa na sua frente, tem uma pessoa sentada do seu lado, você começa a entrar nas suas questões e você vai embora. Então, tipo assim, é muito difícil também você cortar as suas reações reais, porque você tá sendo filmado, você vai Uma mesmo. hora você esquece da câmera, né. É. E aí, a gente, né, quando a gente tá conversando aqui, é isso, às vezes são emoções muito reais, né, que aparecem e faz parte também. Eu acho que é por isso que as pessoas também se identificam na terapia de casal, isso acontece demais. Tipo assim, de você tá falando, a gente tá conversando aqui, do nada, uma faísca virou uma coisa estrondosa e a galera sente mesmo, sabe. Tem Uhum. uma coisa, assim, intensa. Que eu acho que é isso, né, falar das nossas relações mexe mesmo. Sim, com certeza. E aí, assim, pensando no fazer a terapia de casal como uma parada mais pra saúde, Hã. a gente consegue pensar em que momento, então, faz sentido pra um casal fazer terapia de casal? Sim. Tipo, começar a buscar? Porque eu sinto que a gente ainda tá nessa fase onde as pessoas buscam muito como último recurso. Infelizmente. E aí buscam quando, assim, as coisas estão Insuportáveis. terríveis, assim, eu vejo pessoas mandando mensagem falando: "A gente pediu a separação e a outra opção foi a terapia de casal". É. É, assim, eu vou te responder isso pensando muito no que os meus pacientes chegam trazendo, que é: "Bom, a gente já terminou,
Uhum. Mas ela não queria terminar ou ele não queria terminar, e aí propôs a terapia de casal, eu resolvi dar uma última chance. O meu primeiro atendimento lá em 2017 foi assim também. A pessoa já tinha terminado, já estava com os 2 pés fora da porta, Uhum. mas falou: "Ah, vou fazer aqui só pra não dizer que eu não tentei". Aí minha filha não vai dar certo. Queria te dizer isso, assim, 99,5% das vezes não dá certo. Às vezes a pessoa se compadece, consegue ouvir, e aí volta atrás. Tem casos lindíssimos também de pacientes que eu já recebi com esse discurso e que voltaram atrás, mas a maioria das vezes já terminou. E aí só tá ali pra não ficar feio. Aham. Tipo assim: "Ah, não vou dizer que eu não tentei de tudo". E eu diria: "Por favor, não deixe chegar nesse momento pra procurar". Porque é isso, vira terapia de separação, vira organizar como que a gente vai fazer esse divórcio. Não é mais cuidar da relação, porque não tem mais relação para ser cuidada. Um processo de luto aí dura mais ou menos 6 meses. Então você está no mínimo 6 meses fazendo aquele processo de se desvincular emocionalmente da outra pessoa. Quando você chega na terapia de casal, já passado 8 meses, 1 ano, não tem mais, sabe. Então assim, é muito lá atrás. O momento ideal que eu diria para as pessoas procurarem terapia de casal é quando começam a ter dificuldade com a repetição dos conflitos. Então, tipo assim, a gente teve uma briga aqui por conta da nossa convivência, da nossa bagunça, da nossa casa. Aí na semana que vem a gente teve de novo. Pela terceira vez que a gente tá falando, a gente discutiu feio. Esse é um momento interessante para começar a pensar, tá? Vamos fazer alguma coisa diferente disso aqui? A gente tá conseguindo, a gente senta e conversa abertamente. Como é que tá sendo pra você, assim, a gente tá tendo essa discussão frequentemente. Tá, beleza, vamos tentar fazer uma coisa aqui, vamos ver se dá certo. Eventualmente, se isso for virando outras questões, tipo assim, se mascara, né, esse conflito em outros, por exemplo, a gente começou brigando pela louça, mas aí, na verdade, a louça queria dizer o quanto eu estava sentindo que eu fazia mais do que você na relação, ou Aham. nos cuidados da casa. E aí virou o quanto eu pago mais do aluguel do que você. Vai se transformando em várias outras coisas, esse é um momento interessante pra pensar na terapia de casal, quando você vê que tá, tipo assim, tá acumulando, porque tem um ressentimento acumulado. Às vezes, se lá atrás na louça a gente tivesse resolvido, não chegava aqui. Aham. Mas aí os conflitos vão aumentando, entendeu? Vai repetindo. Eu diria que esse é um bom momento, e quando tem uma quebra de confiança muito grande também. Esse é um momento interessante para pensar numa terapia de casal, porque às vezes o casal, erroneamente tentando acertar, disseca tantas vezes aquele problema, aquela mágoa, Aquela situação. aquela situação e fica ali numa coisa conversando eternamente um negócio, e aí na terapia de casal a gente consegue pensar num caminho, não só no que está acontecendo agora, mas como que a gente segue em frente. Então a gente de fato trabalha um perdão, de fato trabalha uma reconciliação, e às vezes o casal não sabe fazer isso. Porque às vezes a gente acha que a gente ficar falando sobre a coisa que aconteceu Indo e fundo, né. me fala o detalhe do detalhe do detalhe. E não necessariamente, né, às vezes é importante, mas às vezes não. E aí, vale muito, né, uma opinião profissional nisso, porque às vezes uma das pessoas fez terapia e a outra não. E a pessoa que fez terapia está acostumada a entrar nesse processo de ir analisando, e Uhum. entrando e tentando achar motivos, e internamente isso faz todo sentido. Mas se você não tem uma ferramenta para você seguir em frente, se você não tem um caminho, o tempo que você passa ali remoendo já é suficiente para machucar ainda mais. E Sim, aí né. tem gente que sai da terapia de casal, eu recebi um casal recentemente nisso, tipo, a gente estava com outra pessoa, mas a gente estava muito tempo, a gente saía pior da sessão, porque a gente passava horas brigando pelos mesmos motivos que a gente já briga fora. Como é que a gente segue, né? E aí o que eu falei foi: "Tá, vamos pensar num caminho". Então, essa é a forma como eu trabalho, né. A gente pensa antes, durante e depois. Acho que isso é importante também. Com certeza. E aí sem ferramenta é difícil olhar o antes, o durante e depois. Mas Fica claro quando eu falo isso? fica bem claro. Fica muito claro, assim, que, ah, a gente
às vezes buscar a terapia de casal, principalmente nesses momentos de quebra de confiança, pode ser ali para criar um lugar mais seguro também para poder falar das coisas, Sim, para você poder, eh, lidar com esse assunto, falar abertamente. falar abertamente, passar por esse momento ruim Uhum, e até entender se você quer continuar ali, se você acha que você consegue criar confiança de novo, porque talvez em conversas entrecortadas ou então conversas intermináveis, que uhum. às vezes as pessoas entram em DRs e aquela DR não termina nunca. É, às vezes 3, 4 horas de DR, né. Hoje, Exatamente. de novo amanhã, de E novo depois. e não tem um caminho, e só tem não tem mais às vezes nem o que falar, só tem aquele sentimento ruim, mas também não sabe pra onde ir com isso. Uhum, Então, hum, e assim, aí o que eu acho que válido a gente pensar também, já que a gente tá nesse ponto de terapia de casal, eu queria saber o que que você acha que você pode falar para as pessoas que estão ouvindo e pensam se poderia ser para elas, o que esperar da terapia de casal, sabe? Você acha porque é isso que eu te falei, eu acho que tem muita gente que não tem noção de o que que vai acontecer ali dentro. uhum. Mesmo vendo programas, na hora de ser o próprio relacionamento é diferente, né? Bom, eu sei assim, tem profissionais diferentes. Comigo, né, e com a minha equipe, a gente tem uma forma de trabalhar. A primeira coisa é a sessão pré-diagnóstica, né, que é essa que eu falei, que assusta um pouco. Mas que é uma conversa, de eu vou perguntar aqui para entender. A gente não vai se aprofundar muito nas questões, eu só quero entender onde que o casal tá. Aí eu consigo avaliar nesse primeiro momento se vale mais a pena, por exemplo, fazer uma terapia individual. Às vezes uma das pessoas, tipo assim, já tem certeza que não quer, a outra tá ali sofrendo, não consegue aceitar que terminou, e aí eu encaminho pra terapia individual. Ah, vai Uhum. lidar com essa questão aqui, ou então uma questão da pessoa só, enfim, não é da relação, essa é uma coisa. Ou eu consigo entender também onde as pessoas estão, tipo assim, o que que estão vendo, qual que é o objetivo. Às vezes o objetivo é só falar mal um do outro, e aí não é o espaço, Só sabe. lavar roupa suja. Pelo menos comigo não funciona dessa forma, tipo assim, qual que é a questão? Vocês têm uma questão ou só estão infelizes na relação, sabe? Então, consigo entender isso no primeiro encontro. Aí eu monto de acordo com o que eu tô ouvindo, né, tá, a demanda principal é comunicação. Nossos ouvintes aqui geralmente, né, gostam do diálogo, da comunicação. Então, a gente tem um pacote específico para comunicação, que são 8 encontros, por exemplo, onde a gente vai treinando habilidades de comunicação. Então eu treino tanto a sua, sei lá, você, João, que tem dificuldade de se posicionar. Então eu Aham. vou trabalhar com você isso e eu vou trabalhar com a Carol a dificuldade de ouvir, que a Carol fala muito e não ouve o João. Então, eu vou trabalhando isso com cada um e a gente vai desenvolvendo de acordo com as sessões. E aí, por exemplo, é uma questão de ciúme e de traição. Claramente não vai ser rápido. E aí, ciúme e traição, a gente vai trabalhar a segurança emocional, por exemplo. A gente vai trabalhar a insegurança, o medo de perder, às vezes a dificuldade de lidar com a individualidade do outro. Que se transforma em ciúme, né, mas é dificuldade de lidar com a sua liberdade e com o fato de você não me pedir permissão para as coisas. Então, dependendo de cada casal, a gente vai trabalhando essas questões específicas. As sessões têm 1 hora e meia, aí como que trabalha? A gente conversa. Aham. E eu vou estabelecendo uma relação com cada um também. Então a gente, por exemplo, se encontra individualmente. E eu converso com a pessoa, consigo entender o que que aquela pessoa precisa, qual é a família da pessoa, qual que é a história, o que que ela tem expectativa de relacionamento. A gente vai entrando um pouco mais, entendeu? Então Entendi, é isso que a pessoa pode esperar da terapia de casal. Comigo, pelo menos. entendi. E com as Maravilhoso, meninas. maravilhoso. Mas, assim, existe um caminho, né, na terapia de casal também, com outras pessoas que, enfim, sei que existe esse trabalho, que é de ir conversando até a gente não ter mais nada para conversar. Existe esse mundo, né, também. Mas, assim, depende muito de qual é a direção do profissional. Eu lembrei aqui, enquanto eu estava falando, daquele casal de Modern Love, Aham, o do tênis, você lembra? lembro. É um episódio de uma série que a gente gosta muito, chama Modern Love.
E aí eles vão trabalhando ali na terapia de casal a separação. Eles não querem mais, não se aguentam mais depois de tantos anos de casamento. E aí, eventualmente, eles começam a fazer algo juntos, começam a fazer tênis. E vão conseguindo trabalhar a relação deles a partir do tênis. Isso acontece também às vezes. Às vezes o casal, tipo assim, não tem mais nada em comum e eu boto eles pra fazerem alguma coisa e trabalharem num projeto juntos. E aí, é isso sim, isso dá uma revivida no relacionamento também. Nossa, esse episódio é muito bom pra quem tá pensando em fazer É. terapia de casal. É isso, só procurar a série Modern Love, tem no Amazon Prime, Uhum. que é uma série incrível, assim, maratone todos, mas aí são episódios soltos. É o da Tina Fey. Cada episódio não é conectado com o outro. E aí tem esse episódio da Tina Fey, que é um episódio sobre, separação e, nossa, você vai acompanhando ali 20 minutinhos, 25 minutos, e você vai entendendo um pouco É. sobre terapia de casal e sobre como às vezes você só tá desconectado da outra pessoa. Não quer dizer que você não gosta da outra pessoa, não quer dizer que você não tem sentimentos. Ou até, tipo assim, às vezes, naquele momento você não tá amando muito a pessoa, mas aí você se coloca num lugar diferente, com as perguntas certas, né, às vezes na terapia em si, você lembra que você ama a pessoa. "Caramba, É, né, você lembra por é que que você estava verdade. ali, né. Caramba, olha como você fala, né, eu gosto tanto de você, é verdade. Eu não gosto quando você faz isso, mas eu gosto de você em outros âmbitos". E eu acho que é importante também esse lugar, né, de entrar em contato com isso, assim. Não, e num episódio agora eu tô lembrando do episódio, é tão legal quando as partidas deles de tênis, falando sobre o relacionamento, a metáfora, né, que tipo assim, não é nada difícil de você pegar não, é bem na cara ali, explícito, mas é muito legal você ver representado dentro das partidas dele de tênis, É o porque que que tá antes acontecendo no antes eles relacionamento. super disputam, né, e eles jogam a bola, tipo assim, tênis é uma coisa que pode ser muito competitiva, e eles vão se destruindo na quadra, e aí eventualmente no final do episódio eles Não estão conta o final do episódio, menina. A gente tá falando para as pessoas spoiler, assistirem. uma série de 2020. Mas as pessoas não viram ainda. No final, eles Hã. conseguem trabalhar a relação deles, Aí contou o final. vocês veem, Ou no final eles se separam. e se Descubra. repete na partida de Na tênis. partida, porque cada um eu tenho uma pessoa jogando em cada lugar. É, tudo bem. Vocês contam pra gente o que que vocês acham depois deste episódio. Quem já viu, quem não viu, veja também. Mais alguma pergunta, João Pedro Ginelli? Não, eu acho que, assim, tô sanando minhas dúvidas de Eu terapia de tô me casal. sentindo entrevistada aqui. Entrevistada. É. Agora, se eu propusesse, pra gente encerrar o episódio, se eu propusesse de fato, falasse: "Olha, queria muito fazer uma terapia de casal hoje", você toparia? Eu acho que eu precisaria de um processo pra topar, do tipo, entender a sua motivação pra gente fazer a terapia de casal, num sentido de a gente conversou, a gente tentou ter conversas e essas conversas foram a algum lugar? Porque, por exemplo, pra gente, acho que seria muito claro se a gente fosse fazer se você quisesse trazer uma terapia de casal falando assim: "Olha, a gente já conversou e eu já vi mudança, só que essa mudança não dura muito tempo". Uhum. É uma mudança que dura um mês, e aí depois para. Aí daqui a 3 meses a gente tem a mesma conversa de novo. Aí a gente já tá na terceira vez na mesma conversa E de eu já tô novo, bem cansada, né, da situação. aí eu ia falar: "Nossa, eu acho que é um motivo legal". Agora se você me trouxesse com alguma coisa que a gente não conversou ainda, não tentamos resolver, eu acho que eu ia primeiro propor É. pra gente resolver, sozinhos. E aí depois quando eu falhasse, eu ia entender mais. Mas hoje em dia eu estaria muito mais aberto pra fazer É, né. do que há 5 anos atrás. Eu acho que hoje eu também estaria, porque assim, apesar de ser o meu trabalho, né, apesar de ter trazido muita coisa pra gente, pra mim é muito difícil de entender quando eu tô errada. Então, tipo assim, se você me propusesse, falasse: "Carol, realmente, não tá rolando, eu quero fazer uma terapia de casal", eu acho que eu ia ficar ofendidíssima. Não por ser o meu trabalho, sabe, mas por sentir que de fato eu tô falhando. Então eu entendo quando a pessoa fica ofendida, mas eu acho que o importante é passar dessa primeira reação e entender que isso aqui não é sobre mim, isso é sobre nós. Então, tipo assim, a minha emoção eu seguro aqui, tá suspensa, e eu paro pra entender por que que você o que que você tá querendo. Aham. E eu acho que esse treino também de
ultrapassar as minhas emoções e de ir até você, um treino de empatia, isso é algo que a gente consegue fazer cada vez mais na terapia de casal também. Tá difícil pra você então, né, parei pra te ouvir. Eu não só entrei na minha emoção, mas tô te ouvindo. Tudo bem, entendi. Vamos tentar conversar de fato antes pra entender, a gente alinha as expectativas e a gente dá esse passo mais pra entender, porque eu tô te ouvindo, eu quero ouvir de uma outra pessoa de repente também, o que que eu não tô vendo, né. Então eu acho que esse primeiro momento é um tanto fere o nosso ego, né, de que a gente é bonzão, que a gente não tem problema nenhum, que a gente, enfim, sabe lidar com as coisas. Depois que a gente ultrapassa essa barreira, fica um espaço pra ouvir a outra pessoa também. Sim. E, assim, eu fico pensando no sobre, assim, a gente tem um relacionamento que não tá funcionando muito, e a gente não fala isso abertamente, mas a gente consegue reparar. Quem aí já teve um relacionamento, quem já terminou, por exemplo, É, você sabe que se você termina um mês, uns 6 meses antes, você já estava sentindo que as coisas balançadas, né. estavam erradas, tinha alguma coisa ruim, você não estava mais gostando tanto de ficar junto, Uhum, sabe, estava aquela sensação esquisita. E eu acho que é um grande exercício a gente conseguir pelo menos assumir pra gente mesmo que, pô, isso aqui não tá do melhor jeito que poderia. uhum. E assim, a gente nem tô falando de um melhor jeito utópico ou aquela coisa da lua de mel do início, que muita gente tenta buscar essa lua de mel de novo, É né. a paixão, né, que era. Isso, assim, às vezes você tá num relacionamento já de uns 6 anos, que não vai estar naquela paixão do primeiro mês. Sim. Mas pode ser um relacionamento muito romântico, muito amoroso, muito carinhoso. E aí você tá olhando pra esse relacionamento e fala: "Poxa, não tá tendo mais carinho. E eu gostava de carinho. Não tá tendo mais parceria. Ou não acreditam mais tanto que vai dar em algum lugar essa relação. Não acredito que vai dar em algum lugar". Perdi as esperanças um tanto, tô só aqui do seu lado porque não, enfim, dá trabalho terminar também. Dá trabalho terminar, a gente já tá com um monte de coisa junto. É. Ou então, assim, não gosto de passar tempo junto. Uhum. Ah, eu gosto de ficar com você quando a gente vai sair com nossos amigos, quando a gente vai sair com a nossa família. Agora eu e você, A gente não tem nem assunto, a né. gente não tem nem assunto. Agora, fica um tanto subjetivo demais, né, pra pessoa entender aonde que ela tá no relacionamento, e aí eu gosto sempre de falar: "Façam o meu questionário de satisfação conjugal", né, eu deixo disponibilizado disponível no no meu Instagram, no meu site. A gente já falou sobre esse questionário aqui outras vezes, que você preenche individualmente e vê qual é a zona que você cai. Que tem a zona verde, zona amarela, zona vermelha. Cada uma dessas zonas tem algo que você pode fazer pela sua relação, né, e eu deixo aqui o que eu recomendo. Esse é um questionário que eu coletei do livro Diferenças Reconciliáveis, é um questionário que é assim, é bem utilizado nessa área de relacionamento e terapia de casal, e é um ótimo questionário que diz da sua satisfação, não do quanto você está feliz, do quanto você está afim da pessoa, não, mas da sua satisfação no geral. E às vezes é difícil você colocar isso em palavras, né, ou quantificar, e é por isso que esse questionário existe. Então assim, acessem, vejam o que eu direciono também, que é ajuda a É, pensar. e assim, o bom de você fazer o questionário é que não é uma obrigação de você se deu um resultado ali que você não gostou, que você vai fazer uma terapia de casal. É só um cuidado com o seu relacionamento, às vezes você tá em dúvida se ele tá do jeito que você gostaria, Se e aí você tá você tão feliz se você assim, tá tão feliz assim, você às vezes faz o questionário pra ter um direcionamento, hum. de sozinho, eu quero mudar, quero fazer mais coisas junto, quero estar mais próximo. Aí só a última, né, que é a zona vermelha, que eu deixo de recomendação para terapia de casal, aí se você cair nesse lugar, de repente, aí você me manda uma mensagem, inclusive os nossos ouvintes. É. Diga aí. Não, eu ia falar isso. Até porque nossos ouvintes têm desconto Isso, na nossa clínica, seja para atendimento de terapia de casal, seja para individual também. Acho que as isso. pessoas não sabem que a gente tem atendimento individual na clínica Temos também. atendimento individual. Eu não recebo mais individual, mas as meninas sim, a Bia e a Gabi. Então a gente tem essa possibilidade também e, né, tem a nossa condição especial. Agora, última coisa pra gente encerrar. Lembrem de apoiar a gente. Se você chegou até aqui no final desse episódio, lembre de clicar no nosso link do Apoia-se e fazer a sua contribuição para a gente continuar viabilizando o nosso podcast.
É isso, galera. Se você gosta da gente, você quer ouvir mais episódios, ter mais vídeos, porque assim, dando muito certo esse apoio, a gente podia fazer 2 vídeos por semana. 2 vídeos por semana sem segurar o microfone, gente. Semanalmente tá aqui a gente falando, cansa, tá? Segurar esse Não, microfone não vai falar mal do meu microfonezinho. esse microfone comido pela Paçoca, que a Paçoca comeu o outro microfone. E aí a gente tá nessa missão de fazer o nosso financiamento coletivo pra comprar os microfones e pra gente gravar mais vídeo. Então assim, apoiem a gente e nos vemos na semana que vem. Até semana que vem, galera. Um beijo. Ah, última coisa, juro. Uma das nossas ouvintes deixou um pedido para o nosso próximo episódio, que é sobre casamento, quando que é a hora certa para casar. Pra gente, Aham. já que a gente tá nessa pegada de quando que é a hora para fazer terapia de casal, no próximo episódio eu queria sugerir isso. Deixem sugestões pra gente também, a gente lê todas e a gente vai trazer aqui em breve as sugestões de vocês. A gente lê muitos comentários, né? É, a gente lê quase todos. Até dos cortes. A gente lê os haters também. Ih, respondi um monte. Enfim, gente, um beijo pra vocês. Beijo, tchau. Até.